Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa que junta o Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Hoje começamos com o número da semana passada. Portugal acabou 2025 com um excedente orçamental de 0,7%, acima do esperado pelo Governo, que estimava um excedente de 0,3%. O Ministro das Finanças falou em grande vitória para Portugal. Fernando Medina, trata-se de uma vitória? Será suficiente este excedente para gerir tudo o que já aconteceu este ano, desde as tempestades e também agora à nova crise energética? Eu acho que o resultado é um bom resultado e melhor do que o sustento é o valor conseguido na redução da dívida pública, daquilo que se estima que seja a redução da dívida pública em 2025. Isso para mim é um facto, não merece aqui nenhuma reserva. O que merece reserva é a forma como nós chegamos a este resultado orçamental. É que esse resultado orçamental é atingido da seguinte forma: o Estado está a gastar muito mais consigo próprio, com os seus serviços. Este déficit do setor Estado aumentou muito. A despesa de investimento está muito baixa, muito abaixo do que era necessário sequer para as necessidades do país e para repor sequer o estoque de capital. E, por outro lado, beneficia-se de uma arrecadação de impostos, designadamente por via de IVA, e de contribuições por via da Segurança Social muito alta. Isto é, nós podemos, tendo um resultado positivo, que é o facto de termos um excedente de tal forma que permite a redução importante da dívida pública. Os dados ainda não serão os definitivos, mas o resultado é um resultado bom e que vem em contracorrente com o que se passa em vários países. Mas a forma como as nossas finanças públicas estão a caminhar não é uma forma que se possa dizer que é positiva. Porquê? Desde 2023 para cá, o Estado gasta mais em despesa corrente, mas gasta menos em despesa de investimento. E, por outro lado, o saldo resulta de ter uma receita fiscal e uma receita contributiva acima daquilo que estava à espera. Isto é um orçamento que está mais rígido em áreas onde não devia estar, que é feito à custa do investimento no lado da despesa, e também é um orçamento que é muito mais sensível ao abrandamento da economia e aos ciclos da economia, porque cada vez mais está assente, não numa despesa de menor dimensão, uma despesa corrente de menor dimensão, mas numa receita que é fundamentalmente cíclica, como se sabe e conhece, e aliás sensível a episódios como o que tivemos das tempestades, que têm um impacto, por exemplo, ao nível do IRC, ao nível do IVA, naturalmente. E depois, quando tem ao nível do emprego, tem desde logo uma diminuição da receita de segurança social e aumenta as contribuições da segurança social. E por isso, um resultado, um número que é positivo, mas que esconde uma evolução que tem sido ao longo dos últimos anos negativa na forma como se tem chegado aos resultados nas contas públicas. Miguel, tem-se focado muito neste número dos 2.000 milhões de euros de saldo positivo, mas tendo em conta também tudo o que aconteceu, qual é a sua leitura sobre estes resultados? Em primeiro, eu concordo que é objetivamente muito positivo termos um excedente orçamental, e um excedente orçamental com algum significado, e a redução do endividamento público que ele representa. É este excedente orçamental e esta redução do endividamento público que nos permitirá, em anos como, por exemplo, este, em que vamos provavelmente ter necessidade de um investimento do Estado adicional e de um esforço do Estado adicional para combater quer as catástrofes naturais que tivemos, quer eventualmente o impacto da crise internacional que está a crescer, nos permitirá ter alguma folga neste ano para poder abordar e responder a esses desafios do país. E, portanto, é útil continuarmos a ter excedente orçamental, reforçarmos um excedente orçamental e continuarmos, sobretudo, a diminuir a dívida pública. Agora, é a forma como temos atingido, como o país tem atingido excedentes orçamentais, a mais virtuosa de todas? Não é. É novo que ela não seja totalmente virtuosa? Também não é. Nós já tivemos no passado
reduções significativas de investimento público. Há muitos anos temos níveis de investimento público baixos, e há muitos anos que o nosso investimento público, infelizmente, depende sobretudo dos fundos europeus. Somos o país da União Europeia em que a percentagem de investimento público mais depende dos fundos europeus. E isso é um pouco consequência de, por um lado, não termos ainda, embora tenhamos vindo a melhorar mais do que às vezes se julga, e ao longo de vários anos, não temos ainda alterado totalmente o perfil da nossa economia, e, portanto, também não estamos a crescer tanto como seria desejável, por um lado, e, por outro lado, termos uma pressão sobre os serviços públicos muito significativa há vários anos. E é uma pressão à qual nós só conseguiremos responder se novamente conseguirmos crescer mais e, portanto, conseguirmos gerar mais recursos para, por um lado, poder ter serviços públicos com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, fazer reformas nesses serviços públicos que permitam até com o mesmo investimento tirar melhor partido. E, portanto, isso exige uma alteração mais profunda. Há uma outra dimensão que me parece ao mesmo tempo relevante e que tem alguns elementos preocupantes e outro menos, que é uma das grandes alterações estruturais que o país teve ao longo dos últimos 15 anos foi a alteração do perfil em matéria de exportações da nossa economia e a redução do desequilíbrio externo que nós tínhamos. Muitas vezes não se fala tanto como a questão das contas equilibradas, mas que eu acho que é pelo menos tão importante, se não mais importante. Nós temos assistido recentemente a algum desequilíbrio dessas contas. Por um lado, ela é sinal positivo, porque as exportações continuam a aumentar e sobretudo, o que aconteceu foi que a procura interna aumentou mais. Em parte, um reflexo de um bom sinal, que é o aumento do salário real mediano, que teve um aumento extraordinário, muito significativo, em particular nos últimos 2 anos, e isso não deixa de ser positivo para as pessoas, para os portugueses, mas isso pode ter contribuído para este aumento da procura interna ser superior à nossa capacidade de exportações, a que acresce as dificuldades provenientes dos Estados Unidos da América. Portanto, eu espero, mas acho que nós temos de monitorizar isso com atenção. É importante nós continuarmos a aprofundar aquilo que era uma mudança ao nível da nossa economia e a correção dos equilíbrios externos. E espero que as nossas exportações continuem a aumentar e que aumentem mais do que a procura interna, independentemente de ser muito positivo termos tido esse aumento do salário mediano real muito significativo nos últimos 2 anos. Fernando Medina, Filipe, eu queria só acrescentar aqui um ponto sobre aquilo que o Miguel está a dizer, sublinhar a importância deste ponto. Um dos problemas, talvez o problema fundamental da economia portuguesa no pós-25 de Abril foi que nós não conseguimos crescer sem gerar dívida externa. Isto é, nós, em cada ciclo que, por questões monetárias, por questões de política orçamental, o rendimento interno aumentava, o consumo aumentava, nós acelerávamos a nossa dívida externa. Porquê? Porque não tínhamos capacidade de produzir uma quantidade muito importante de bens e serviços que a economia necessitava. E por isso, sempre que crescíamos, aumentava a dívida externa, aumentava a dívida externa, nós tínhamos uma moeda fraca, que era escudos, e por isso, quando se deram os 2 choques energéticos, tivemos 2 intervenções do Fundo Monetário Internacional. Com a situação do euro, isso não se veio alterar significativamente com a entrada no euro, porque nós não tivemos essas intervenções externas durante um período longo, mas tivemos uma acumulação de dívida externa muito grande. O que de positivo estava a acontecer na economia portuguesa no pós-período da Troika, e mais importante, aliás, do que as contas públicas, concordando aqui com o que o Miguel disse, nos primeiros anos, foi uma alteração muitíssimo grande do perfil da nossa atividade económica, em que nós exportávamos, grosso modo, 30% do PIB e passamos a exportar cerca de 50% do PIB. E o que é que nós estamos a assistir agora? Nós estamos a assistir a um recuo dessa percentagem, isto é, Portugal a perder cotas de mercado em áreas importantes, e estamos na iminência de podermos voltar a ter, quer dizer, de perder este caráter virtuoso, que era o caráter virtuoso de termos uma economia a crescer e a reduzir a sua dívida externa, o que significava uma economia saudável. Quer dizer, crescemos, produzimos, crescemos, exportamos mais,
Temos a balança de capitais com sinal, com um bom sentido para o equilíbrio geral e por isso a economia a funcionar bem. Com o arrefecimento grande das exportações, que decorre naturalmente do contexto internacional, mas nós também já estamos a perder cota de mercado em vários mercados europeus e com o baixíssimo nível de investimento público, como há pouco referi, mas também privado, nós caminhamos para estamos a caminhar, estamos a ir num caminho, podemos entrar num caminho, espero que não tenhamos, estamos a ter sinais desse caminho, espero que não entremos por esse caminho, que era no fundo voltar um pouco à antiga economia, que era a economia que sempre para crescer, sempre crescia um bocadinho, entrava em déficit externo, aproximava-se de uma situação de pedir emprestado lá fora, porque não conseguia segurar a sua moeda. Mas E por nesta isso atenção fase, muito especial ao Governo relativamente ao investimento. Foi muito mal por estarmos a perder verbas do PRR, estarmos a perder empréstimos do PRR que eram no fundo uma alavanca mobilizadora de investimento de natureza pública. Estamos com níveis de investimento privado muito baixos que importava refletir. Aquela estratégia seguida que foi baixar os pontos de IRC, achar que o investimento iria disparar, está-se a mostrar que foi simplesmente uma perda de dinheiro público sem qualquer contrapartida. O problema do baixo investimento privado continua a existir e tem que ser olhado com a maior das atenções pelos principais ministérios do governo. mas nesta fase acredita que o país corre o risco de ir para déficit, não fica mais confortável depois dos resultados do ano passado? Tendo em conta esse perfil traçado. Depende agora das escolhas que o governo fizer, do ponto de vista das suas escolhas orçamentais ou não. Não, eu não conheço contas de matéria nenhuma, por isso eu não conheço contas, né, relativamente à questão das inundações, onde obviamente uma grande parte da despesa privada é paga através de seguros. Não conheço a relação neste momento e o que é que está contratualizado ou não, ou o que é que se pretende vir a contratualizar com os municípios em matéria de fundos comunitários que se podem alocar a estas dimensões. Depende das escolhas que o governo fizer. Neste momento preocupam-me duas coisas fundamentalmente. Preocupa-me o que está a acontecer dentro das nossas finanças públicas. Isto é, o governo está a gastar demais e está a gastar mal. Está a gastar em despesa corrente primária, que está muito mais elevada do que estava em 2023, em valor absoluto e em percentagem do PIB. E o investimento público está em valores mínimos. Por outro lado, as receitas que estamos a ter um aumento da receita de natureza fiscal, pronto, nomeadamente na base do IVA, por via do consumo interno, mas também das contribuições para a segurança social, leia-se, forte contributo também dos imigrantes para este processo. Ora, eu sei, não vou aqui recordar as críticas que o atual Primeiro-Ministro e o atual Ministro das Finanças fizeram perante realidades com muito menos intensidade do que esta no passado. Desde que era muito fácil para a economia a crescer a 3%, desde que o investimento tinha que subir muitas vezes e por isso é que o IRC ia ser aqui a bala de prata que ia resolver este problema, é que não se podia deixar crescer a despesa corrente, etc, etc, etc. Estão no governo e estão a fazer o contrário daquilo que prescreveram, e isso não é obviamente um sinal positivo e até nem lhes está a trazer particular compensação em matéria de sondagens. Miguel, como é que o governo pode utilizar este excedente? Não, em primeiro lugar, já agora 2 pontos de nuance de introdução relativamente àquilo que disse o Fernando Medina. Por um lado, há um dado no aumento das importações que pode pelo menos atenuar essa preocupação ou gerar algum otimismo ao contrário, que é boa parte do aumento das importações são bens de equipamento, portanto podem significar investimento nas empresas. Vamos ver se assim é e, portanto, o que eu espero é que seja e acredito que o Governo está a monitorizar porque aquilo em que eu partilho a opinião do Fernando é que realmente parece muito importante que o país não retroceda ao nível da evolução do perfil da sua economia para uma economia exportadora, como conseguiu ao longo dos últimos 15 anos transformar-se. E, portanto, espero que isso seja o caso. E em segundo lugar, a segunda nota é temos de ter em conta que este contexto internacional que subitamente apareceu também tem dificuldade bastante e que já vem de trás, vem também da guerra da invasão da Ucrânia, portanto,
um contexto difícil, sobretudo ao nível da incerteza que está a causar, para eventuais efeitos em investimento, incluindo investimento de privado. Portanto, vamos ver, quando assim não for, se realmente as coisas melhoram e se o governo tem uma estratégia, se essa estratégia é eficaz ou não. O ponto, o que é que o governo pode fazer com esse excedente? Em primeiro lugar, continuar a redução do endividamento do endividamento público, o mais possível. Em segundo lugar, a margem que sobrar e, na medida também do que for necessário, responder àquilo que são situações extraordinárias, como aquelas que o país enfrentou este ano e está a enfrentar este ano. Não deve ser utilizado, do meu ponto de vista, e seria preocupante se fosse utilizado, para aumento de despesa corrente. Isso seria seguramente preocupante e espero não seja o caso e acredito que não será o caso. Agora, é precisamente para estes anos e para estes desafios como o país enfrenta neste momento que parte desse excedente pode ser utilizado e acredito que venha a ser utilizado. No fundamental, ele deve ser sobretudo para continuar a reduzir a dívida pública. E pedir só um breve comentário. Na sexta-feira o Governo aprovou e comunicou novos apoios para o aumento dos combustíveis. É um pacote calculado de 150 milhões de euros por mês para PSS, bombeiros, para as empresas de transporte de mercadorias, para o setor agrícola. O Primeiro-Ministro rejeita para já alargar estes apoios à redução do IVA nos combustíveis e, por exemplo, a medidas como a redução do IVA no cabaz alimentar. Fernando Medina, este primeiro passo dado pelo Governo no alargamento de medidas de apoio era o passo que deveria ter sido dado ou ainda é prudência a mais? Eu tenho-me pronunciado em dois sentidos. Eu acho que relativamente à questão dos combustíveis o Governo deveria ter ido um pouco mais longe, porque o aumento do preço dos combustíveis foi tão rápido e foi tão forte que aquilo que o Governo está a fazer neste momento, que é exclusivamente não beneficiar do aumento da receita de IVA resultante do aumento do preço do petróleo, isto é, não está a contribuir nada em matéria de finanças públicas, está simplesmente a manter as contas neutrais face àquilo que era a sua expectativa, parece-me curto neste momento para a dimensão do aumento que nós estamos a ter. Isto rapidamente explica-se da seguinte forma, quer dizer, as pessoas hoje mantêm o seu consumo de combustível a níveis aproximados àqueles que tinham, não conseguem adaptar as suas vidas, nem as empresas organizar as suas vidas muito rapidamente. Isso que acontece é, quando aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do combustível, aumenta a receita de IVA, que é arrecadada, por isso o que o Estado está a fazer é, esta receita adicional de IVA que está a ser arrecadada, está a ser devolvida via diminuição de ISP aos consumidores. Isto já tinha sido feito em 2022. Agora, já em 2022 foi acrescentada uma outra medida, que foi mesmo a diminuição ainda do ISP para poder fazer um benefício maior sobre os utilizadores. Há um segundo conjunto de medidas que tem a ver com um contexto de alastramento desta inflação, deste forte aumento do preço do petróleo pelos mais diversos setores da atividade económica. Bom, começa com a agricultura, naturalmente, onde não só a situação geopolítica afeta diretamente, por exemplo, os mercados dos fertilizantes, afeta com isso os preços da agricultura, como depois os combustíveis afetam a generalidade dos processos produtivos, ou muitos dos processos produtivos, o que levam depois a uma subida de preços. Eu tenho sido da opinião de que a racionalidade aponta para que este seja um conflito de menor duração, é isso que é racional, e nesse sentido poder haver aqui alguma recuperação rápida, uma descida com algum significado dos níveis de preços do petróleo, e por isso percebo aqui a prudência do Governo e tenho acompanhado a prudência do Governo nesta matéria, isto é, não encher já com um conjunto de medidas muito vastos, porque o orçamento tem as limitações que tem e o tempo também é preciso saber gerir o tempo. Agora, o Governo tem que estar preparado para um cenário que seja diferente do que é a minha expectativa e que pode vir a acontecer de forma diferente. Quer dizer, é que nós estamos preparados
para uma crise em que podemos ter durante muito tempo, isto é, não a expectativa do petróleo cair para $40, mas temos a expectativa do petróleo subir para os 150. Bom, e a partir daí, e se nós estamos perante uma crise inflacionária de todo tamanho, vamos ter um processo recessivo muito grande, e isso aí convém já ter pensadas e muito bem definidas as medidas que de caráter temporário e bem orientadas protegerão, em particular, as classes mais vulneráveis da sociedade portuguesa. Miguel, Nomeadamente uma que o Governo rejeitou já, mas que percebo que possa ter rejeitado por uma questão de timing, mas acho que deve ter em cima da mesa, que é a questão do IVA zero, que foi uma medida que, com todas as dúvidas na altura que foi lançada, acabou por provar bem, desde que monitorizada e bem fiscalizada junto das entidades de distribuição. por falar em IVA zero, Miguel, dar nota deste dado, a DECO disse na semana passada que o cabaz alimentar atingiu um valor histórico, estará em mais de 254 euros o preço do cabaz, mais 13 euros que no início do ano. Deve o Governo alargar estes apoios ou continua a defender que esta prudência pode ser positiva do lado do Executivo? Eu acho que a prudência tem dois lados e é importante em ambos os lados. Que é aquilo que falou e que eu concordo totalmente, o Fernando, nós não sabemos se esta crise vai ser uma crise curta, se, digamos, se o ego e o instinto de sobrevivência do Sr. Trump vai fazer com que se encontre uma solução para este conflito rapidamente e que, portanto, que isto não se transforme numa crise económica muito mais grave a nível global. Portanto, não sabemos isso, vamos ter que esperar e ver, e acho que o Governo deve ser prudente desse ponto de vista, e portanto, ir esperando e vendo, mas se entretanto ela se agravar, e penso que será uma questão de semanas ou meses para percebermos até que ponto é que isto, ou muito poucos meses, direi sobretudo semanas, para percebermos se esta crise se vai transformar numa crise mais global e vai conduzir a uma recessão global ou não. Acho que o Governo deve estar preparado para intervir de forma mais significativa se for esse caso, e acredito que estará. A outra dimensão de prudência é que os tipos de apoios e medidas adotadas pelo Governo, do meu ponto de vista, devem procurar ser o mais cirúrgicos possíveis. Ou seja, sobretudo, apoiar as camadas da população mais desfavorecidas e, por um lado, e por outro, apoiar a manutenção da competitividade das empresas. E parece-lhe que é isso que o Governo está a fazer? E parece-me que é isso que o Governo pode fazer. Depois, digamos que a modelação concreta pode ser discutida, como estava a sugerir o Fernando, ao nível dos combustíveis, nos apoios às empresas, que eventualmente poderia ser um pouco diferente. Eu tenho dificuldade de dizer, porque não estudei a questão em concreto, não gostava de ver em termos comparados com setores, relativamente ao que outros países estão a fazer e, portanto, ao impacto que isso pode ter na competitividade das empresas portuguesas, e acho que isso deve ser tido em conta, mas não estou em condições de dizer com certeza se o Governo já devia ter feito mais ou não nessa matéria. Vamos ao último tema, porque estamos a ficar sem tempo. O Partido Socialista esteve reunido este fim de semana em Viseu. José Luís Carneiro deixou claro que não exclui a possibilidade de convergir com o Governo no futuro, mas desafiou o Executivo a não se desviar de toda a liberdade que o país assumiu nos últimos 50 anos. Fernando Medina, na semana passada admitia que o Governo não devia esperar grande abertura do PS para as próximas discussões, depois de um eventual acordo sobre o Tribunal Constitucional com o Chega. Agora o secretário-geral do PS defende que, no que depender dos socialistas, pode haver convergência com o Executivo. Foi o tom certo do líder socialista numa altura em que a relação PS e PST começou a incluir também um terceiro elemento, que é o Chega? Eu acho que é o tom correto, no sentido em que não se desvia daquilo que é a manifestação da disponibilidade que o Partido Socialista tem feito relativamente à forma como entende a governação, nomeadamente no contexto parlamentar que temos. O PS não pretende que haja nenhuma crise política, não pretende que haja qualquer... pretende que esta legislatura chegue ao fim, se for possível chegar ao fim. O melhor é muito claro em dizer que não será pela ação do PS que esta legislatura não chega ao fim.
Agora, em minha opinião, isso também creio que ficou subentendido das palavras do secretário-geral do Partido Socialista, e recuperando uma frase, já não sei bem de que político, mas que eu disse no passado, isto para dançar o tango são precisos dois, não é? E por isso, para haver entendimento, é preciso haver não só manifestação de vontade de um lado, mas também vontade de os fazer do outro lado. E o que nós temos assistido do ponto de vista do PSD e do governo, aliás, para a minha surpresa negativa, porque julguei que houvesse até, quer por uma questão substantiva para bem do regime, quer também por uma questão de posicionamento tático, que houvesse essa capacidade de manter um diálogo estruturado e consequente sobre matérias importantes para o país. O governo tem fechado por completo as portas. Quer dizer, o governo não deu resposta a nenhum dos dossiês, nem pretendeu avançar com um diálogo estruturado em nenhum dos dossiês que o Partido Socialista avançou, e agora prepara-se para fazer uma operação em torno da nomeação do Tribunal Constitucional que é completamente contrária ao acordo histórico que existia. E vamos, aliás, lá ver dois aspectos. O que acontecerá com a nomeação do quarto juiz do Tribunal Constitucional, que corresponde ao atual presidente, que anunciou já a sua saída para o mês de abril, segundo li, e mais importante ainda, que é se o PSD vai ou não promover uma revisão da Constituição, aceitar entrar num processo de revisão da Constituição feita à direita. É que se o aceitar, nós estamos claramente perante uma situação nova na nossa democracia, nunca tal aconteceu, não é necessário que tal aconteça. Trata-se da confirmação da escolha de uma orientação de que Luís Montenegro vem dando sinais há muito tempo, porventura acossado por Pedro Passos Coelho. Ora, nesse contexto... Deixe-me só, Fernando Medina, peço desculpa interromper, deixe-me Mas é que só... falta-me só aqui o fundamental, Filipe, é que neste contexto eu reforço aquilo que aqui disse, não é responsável da parte do Partido Socialista fazer a aprovação dos documentos estruturantes de uma governação, na qual na governação é sistematicamente ignorado e, pelo contrário, a governação é feita sentado sobre as propostas do Chega. Não é possível isto. Já vou voltar assim novamente, deixe-me só ouvir o Miguel neste ponto. Miguel, o que é que lhe pareceu esta abertura do secretário-geral do PS e de que forma é que José Luís Carneiro pode enfrentar o futuro em que o Chega é também chamado à equação na gestão e na governação? O secretário-geral do Partido Socialista, e qualquer secretário-geral do Partido Socialista ou presidente do PSD tem um desafio. Eu já identifiquei uma vez que há um enorme paradoxo político histórico na democracia portuguesa, que é os dois partidos que são alternativa de poder são os dois partidos que estão mais próximos também ideologicamente. Mas isso é um paradoxo que faz sentido e tem uma razão de ser. É precisamente porque grande parte dos portugueses são moderados, centristas, e portanto querem uma alternância entre dois partidos que no fundo não estão muito distantes entre outros. Mas isto depois traduz-se na prática política numa grande dificuldade para as lideranças de ambos os partidos, porque têm de equilibrar entre a necessidade de se mostrarem como alternativa e ao mesmo tempo de demonstrarem disponibilidade para os compromissos e para os consensos que os portugueses esperam precisamente dessa grande área de governação. E eu acho que aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista tentou transmitir no Congresso é precisamente responder a isso que sabe, como sabe também seguramente, e acredito saiba a liderança do PSD, que é aquilo que os eleitores pretendem. E eu acredito que a liderança do PSD também tem consciência disso mesmo. E no fundo, o artigo, por exemplo, do professor Cavaco Silva, neste fim de semana, veio recordar isso mesmo. Não é? Eu acho que, relativamente ao tema das nomeações, por exemplo, ao Tribunal Constitucional, que o Fernando se falava, nós temos de ter em conta, por um lado, que a realidade política é diferente hoje, é inevitável, temos uma realidade política muito mais fragmentada, PSD e PS já não são suficientes por si para terem os 2% que a Constituição exige, os 2/3, perdão, que a Constituição exige, mas ao mesmo tempo o PSD deve tornar claro que qualquer solução, do meu ponto de vista, reconhecendo esta nova realidade política, deve contar e envolver o Partido Socialista. Não deve ser produto de uma maioria conjuntural do Parlamento, mas deve envolver também o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista deve ser parte da solução de como, neste novo contexto político fragmentado,
resolver esse tipo de problemas e manter esse consenso nacional e esse pluralismo nacional que é fundamental nesses órgãos constitucionais de natureza independente. E é isso que eu espero que aconteça. Fernando Medina, ia só pegar no que estava a dizer, dizia que era necessário aguardar para ver também o que é que vai acontecer sobre o Tribunal Constitucional. Acredita que José Luís Carneiro pode ter que rever este discurso nas próximas semanas? Não é uma questão de rever o discurso, quer dizer, eu acho que já ficou claro, José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral, já agora a segunda vez, a primeira foi secretário-geral a cumprir o prazo de um pequeno período de finalizar o mandato do secretário-geral anterior e agora foi eleito para um mandato completo. Afirmou das duas vezes nas duas campanhas internas e nos seus dois discursos que a questão da procura de consenso e a disponibilidade para entendimentos era uma trave mestra da sua magistratura, com o qual eu concordo. E por isso também o apoiei. Eu acho que isso é claro para os olhos de toda a gente. Acho que isso já é muito claro, já é muito evidente naquilo que José Luís Carneiro diz, na forma como fala, na forma como se expõe, na forma como vai procurando os pontos da agenda. Ora, isto só é viável enquanto caminho político de apoio ao país quando se o governo entender usar esta disponibilidade. Agora, o que nós temos visto até agora é que o governo não tem usado para rigorosamente nada essa disponibilidade. E o Pelo PS contrário. e por isso o PS deve manter? Pelo contrário. Isto não se trata aqui de ser aqui uma birra, não é? Quer dizer, aqui não há aqui uma birra, porque o outro não telefona, não se faz uma birra. Eu acho que a partir de certa altura, o que está a acontecer com o PSD é que o PSD está a ficar bastante condicionado pela presença do Chega, pela agenda do Chega, e o PSD interiorizou de que a melhor forma para não fazer o Chega crescer é não o deixar sozinho e tentar fazer sua a agenda do Chega. Ora, em toda a Europa, todos os partidos de centro-direita que seguiram esta estratégia foram absorvidos pelos partidos da extrema-direita. Não há um caso em que os partidos de centro-direita tenham sobrevivido quando tentaram, estou-me a lembrar, por exemplo, estou-me a recordar do caso da França, por exemplo, em que quando o centro-direita, os sucessores do gaullismo começaram a entrar, a tentar capturar a agenda da extrema-direita, nomeadamente nos temas da imigração, a única coisa que fizeram aos olhos do povo francês foi dar razão à extrema-direita, e conseguir que ela crescesse mais e que eles tivessem cada vez piores resultados. E por isso, só que aqui em Portugal há um grupo dentro do governo, e o Primeiro-Ministro não se tem distanciado desse grupo, que acha que é esse o caminho, e por isso que é o caminho da proximidade com o Chega. E depois estão ali também muito condicionados pela posição de Pedro Passos Coelho, que defende objetivamente uma aliança Mas o que pode o com o PS Chega. fazer? Pode fazer Não, alguma coisa o PS para chamar a atenção do governo? O PS não tem que chamar a atenção. O PS já chamou o suficiente a atenção, já é clara a mensagem para o país. O que estou a dizer, repito aqui, porque já o disse aqui várias vezes e também já o disse na Comissão Política do Partido Socialista, é que não é possível fazer uma governação com o Chega, ter uma maioria funcional, que é o que o governo tem neste momento, com o Chega em matéria dos assuntos parlamentares que entenda ter, com os quais negocia, com os quais discute previamente, com os quais se nota, aliás, essa proximidade dos próprios atores políticos. Não pode fazer essa agenda com o caminho pela direita e depois pedir ao PS, não, mas nós precisamos que vocês viabilizem o orçamento porque o Chega quer se manter na oposição e vai votar contra. Isso não é possível. Não é possível. Até porque isso sim, isso é que é a desresponsabilização do Chega, é o que o Chega gosta, não é? O Chega quer aparecer como o partido que condiciona a agenda, que marca a agenda, que tem os seus tópicos a serem os tópicos da agenda política diária, mas depois quer se manter na posição e dizer, não, isto o governo é muito mau, eu é que sou a verdadeira alternativa depois destes 50 anos de governação. E por isso o PS não pode ignorar
nem vai ignorar, certamente, aquilo que está a acontecer há largos meses a esta parte, que é de facto o PSD parece inclinado para ter escolhido um parceiro preferencial. Eu sou daqueles que acham que tem havido uma maioria, não há um acordo de maioria, não é? Não há um acordo escrito de maioria, mas acho que tem havido uma maioria funcional à direita, bom, com o IEL totalmente, e também com o Chega também naqueles assuntos que são assuntos mais relevantes. Nesse sentido, só falta um, que é o orçamento. Muito obrigada, Fernando Medina. Miguel Paiás Maduro, regressamos com a conversa de eleição na próxima semana. Boa semana.